Eu quero continuar falando com vocês sobre este assunto do último domingo. Você que não esteve aqui, eu encorajo você depois a entrar lá no nosso canal e ouvir esta mensagem que eu ministrei no domingo passado. Eu estou crendo que Deus, Ele quer nos ajudar em muito nesse processo de generosidade. A gente vem falando muito sobre isso e sempre quando eu estou falando de dízimos e ofertas, eu uso esta expressão, esta palavra, generosidade. O texto de hoje se encontra em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, e o versículo 6, que diz assim: de fato, 1 Timóteo 6, 6, de fato, a piedade, acompanhada de alegria espiritual, é grande fonte de lucro. Versículo 7. Porque ingressamos neste mundo sem absolutamente nada, e ao partirmos daqui, nada podemos levar. Versículo 8. Por isso, devemos estar satisfeitos se tivermos com o que nos alimentar e vestir. Verso 9. No entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitas vontades loucas e nocivas que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. É forte, não, gente? Eu fico pensando, se Paulo fosse o nosso pastor hoje, ou o pastor de algumas igrejas hoje, penso eu, ele não teria muitos membros, não. E aí Paulo começa a explicar o porquê de tudo isso. Versículo 10. Porque o amor ao dinheiro tornou-se a raiz de todos esses males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Queridos, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a entender esta palavra. Falar sobre esse assunto, dinheiro, não é nada fácil. Falar sobre esse assunto, prosperidade, generosidade, não é nada fácil. Mas eu quero aqui nesta noite, e debaixo desta autoridade que Deus me incumbiu, falar sobre isso. Porque nós vivemos em um tempo onde muitas pessoas estão com a sua mente tão cauterizada e perdida em um ambiente de assalto, em que eles não conseguem entender a lógica e as forças das palavras de Jesus. Então, falar sobre esse assunto é pisar num terreno minado, principalmente quando este assunto é falado na igreja, porque tem muita gente que não entende essa questão do dinheiro, essa questão do movimento do dinheiro. Tem gente que pensa que o povo vem na igreja dar dinheiro para pastor. Ô irmão, pelo menos na minha mão ninguém tem dado, são poucos. Eu conto assim, ó, quem é que já me deu algumas ofertas? Eu conto. Eu consigo ao longo da minha vida contar nos dedos as pessoas que um dia chegaram até mim
e me deram um presente grande, uma oferta grande. E quando eu falo em grande, não estou falando em valores, mas de coração. Pastor, por exemplo, agora que eu viajei para a Ásia, alguns irmãos me abençoaram. Eu conto assim no dedo. Mas eu nunca fiquei, e jamais vou ficar, colocando a minha vida, fazendo algum pedido, ou usando o meu trabalho, usando o meu talento, usando o exercício, os dons que Deus confiou a mim, com o objetivo de me enriquecer, usando o nome de Deus. E quando nós falamos de dinheiro, nós entendemos e compreendemos que o dinheiro é uma das realidades mais poderosas que nós podemos ter acesso, tanto fisicamente como também efetivamente. O dinheiro também é um elemento que tem um potencial muito grande. E se a gente não vigiar, se a gente não atentar para este elemento, dinheiro, ele pode ocupar o lugar de Deus nos nossos corações. Então isso é muito sério. É por isso que Jesus Cristo, ele vai nos alertar. E eu disse aqui a semana passada, jogar no time de Jesus, entrar no time de Jesus, participar do time de Jesus, não é nada fácil. Jesus disse, muitos serão chamados, mas são poucos os escolhidos. E a nossa corrida, a nossa luta, e a gente luta todos os dias, e corremos, eu tenho falado sobre isso nas quartas-feiras, sobre o processo da santificação. O nosso desejo é naquele dia o nosso nome ser chamado. Por isso que nós estamos vivendo a nossa vida, sendo lapidado, o Espírito Santo vai nos orientando, vai nos ajudando, vai nos santificando, vai trabalhando na nossa vida e nos preparando para o grande dia. Que dia, pastor? O dia em que Jesus virá para buscar a sua igreja. Aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados, e nós que estamos vivos, se acontecer o arrebatamento hoje, estaremos com Ele e viveremos com Ele para sempre. Assim cremos. Aí Jesus vai nos alertar em Mateus 6:24, quando ele diz assim, não podeis. Gente, preste atenção, está escrito, é Bíblia. Não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, o que é Mamon? Mamon é quando o dinheiro é elevado à categoria de Deus. Mamon é quando você vive uma vida tão louca, tão desesperada, que você diz assim, eu não consigo ficar sem dinheiro. Sem dinheiro, eu sou nada. Isso é mamon. Mamon é quando o dinheiro, ele ganha um status dentro da gente de divindade. E todo status de divindade que alguma coisa recebe, torna-se mamon. Só o fato de eu viver a minha vida numa loucura desenfreada, não consigo dormir, não consigo resolver, não consigo fazer, perco amigos. Por quê? Porque a minha vida está centrada no dinheiro. Se eu tiver dinheiro, eu sou legal, aí eu estou sorrindo. Mas se eu não tiver dinheiro, nem na igreja eu apareço. Por quê? Fazer o que lá na igreja? Consegue entender isso? Então isso é algo que nós precisamos estar trabalhando quando se trata acerca desse assunto. Quando este ser mamon, ele
se torna uma divindade. E o que Mamon vai exigir de mim? O que Mamon vai exigir de nós? Que sejamos escravos, que prestamos culto a Ele, adoração a Ele, fidelidade a Ele. E isso, gente, acontece de uma forma tão sutil, que algumas pessoas não se dão conta que estão presas ali. Por quê? Porque o objetivo final é nos transformar em escravo do dinheiro. Escute, porque esta palavra vai lhe ajudar no processo da sua vida com Deus, no processo da sua santificação em Deus. Todas as vezes que o dinheiro ganha na nossa vida uma dimensão de maior importância, ele passa e se torna mamon. Uma certa feita, John Wesley, ele disse assim: todas as vezes que o dinheiro cai no meu bolso e eu ofereço a Deus aquilo que lhe pertence com extrema gratidão, faço isso o mais rápido possível. Faço isso o mais rápido possível, sem que haja tempo do dinheiro subir ao meu coração. Percebe? E a verdade é essa. Se a gente não vigiar, irmãos, é aquela coisa, você recebe o seu salário, e se você não fizer o mais rápido possível a sua entrega a Deus e consagrar no altar de Deus, logo aquele dinheiro vai ocupar um espaço no seu coração e vai dizer o seguinte: você vai ofertar isso mesmo? Você vai consagrar isso mesmo? Mas esse valor não seria aquela viagem? Esse valor não seria a compra daquele... Você vai fazer isso? E então, é ou não é? A gente fica dividido ou não fica dividido? E a gente é tão cara de pau que a gente chega para Deus e fala assim: Deus, tu sabes... Tu conheces o coração desse pobre coitado. E Deus diz assim: claro. Há 57 anos que eu te conheço. Estou falando aqui da minha pessoa. E por falar nisso, estou vivendo as últimas semanas dos 57, que vem aos 58. Eu estou cansado dos 57, irmãos. 57 me cansou, estou já na expectativa de viver os 58. Vamos lá. Então, John Wesley, ele fala de uma disciplina. Ele dá o seu testemunho pessoal de uma disciplina em responder a Deus com gratidão. Então, para que serve o dinheiro? Vamos trabalhar isso. O dinheiro serve para você atribuir valores às coisas. Dinheiro serve para a gente atribuir valores às coisas. Quanto que é a pizza aí? Vai sair quanto a pizza dos jovens lá? 20 reais? 25, sei lá, 25 reais. Nossa, 25 reais uma pizza? Que roubo! Ah, meu irmão, sangue de Jesus tem poder. Você sai daqui, vai em qualquer pizzaria, aí na esquina você paga 58, 90 reais e ainda dá o dízimo. Você não sai da pizzaria se não dá o dízimo. E os 10%. E o cara dá sorrindo, o cara ainda dá uma oferta, vou dar uma gorjeta para você. E na igreja o cara faz beicinho. Na igreja, sangue de Jesus tem poder. O que tem nessa pizza? É mussarela do quê? Que é isso? O dinheiro, irmãos. Olha o que o dinheiro faz. A gente briga na cantina, a gente briga com os irmãos da igreja, briga com os departamentos.
a gente não vou mais na igreja. O sangue de Jesus tem poder. A gente vai lá, só fala de dinheiro, só fala de dinheiro. Se você for no shopping, vai falar de dinheiro. E por falar em shopping, você vai no shopping, põe o carro e paga o estacionamento do carro. E não fala nada. Mas quando vem na igreja, coloca o estacionamento, e se depender do irmãozinho lá fora que está cuidando do seu carro, você dá um chute na canela dele. Achando que o irmãozinho tinha que lavar o seu carro enquanto você estava aqui no culto. Ficou fazendo o que aí no estacionamento o tempo todo? Podia ter lavado o meu carro? Gente, quando o dinheiro é elevado ao status de divindade, sutilmente ele vai encontrando caminhos dentro da gente. Com um objetivo final. Qual, pastor? Comprometer o nosso culto, a nossa adoração a Deus. Para que nós trazemos no nosso pensamento que Deus, Ele não é suficiente para a gente. Então, quando Paulo escreve aqui a Timóteo, Paulo vai fazendo aqui algumas denúncias. Por exemplo, no versículo 5 ele diz assim, versículo 5: perversas contendas de homens corruptos de entendimentos e privados da verdade. Gente, por décadas nós fomos bombardeados por uma teologia chamada teologia da prosperidade. Por décadas. E essa teologia, ele levou a muitos a uma corrupção de entendimento, e eles foram privados da verdade. Por quê? Cuidando que o ganho seja a piedade. Então Paulo diz assim: aparta-te dos tais. Porque muito ganho da piedade é você se contentar com o pouco que você tem. Gente, isso é forte. O maior ganho da piedade é a gente se contentar com o pouco que temos. Olha aqui a força de Paulo, quando ele, debaixo de uma influência, de uma doutrina de Cristo, a respeito da generosidade, olha a força que Paulo tem e a autoridade que ele tem de falar sobre isso. E o que foi que aconteceu com algumas pessoas privadas da verdade? O que foi que aconteceu com algumas pessoas corruptas no seu entendimento? O que foi que elas fizeram? Elas começaram a pregar, elas começaram a ensinar, garantindo sistematicamente que só o fato de uma pessoa ser rigorosamente organizado nos seus ritos religiosos, e quanto mais fiel ela fosse, mais endividado Deus estaria com ela. Isso é forte. Já ouviu aqui algumas pessoas orar assim: Deus, eu sou fiel ao Senhor. Deus, eu tenho levado oferta na tua igreja e o Senhor não me abençoou. O Senhor está em dívida comigo. Deus, eu faço tantas coisas na tua casa e o Senhor está aí fazendo o quê? O Senhor está me devendo. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Ou a gente se converte ao verdadeiro evangelho de Cristo, ou a gente se converte à palavra de Deus, ou a gente se rende a Cristo Jesus, ou então estaremos todos perdidos. Porque ainda hoje existem pessoas que estão frustradas na sua vida com Deus, achando que Deus está devendo para elas. Pastor, eu não contribuo mais. Por quê? Porque eu tenho contribuído tanto e Deus não fez nada.
Você só não morreu. Você ainda está vivo aí. Gente, tem muitas pessoas padecendo em sua vida cristã. Tem muitas pessoas padecendo nessa vida cristã, nesse mundo religioso, sabe por quê? Porque elas são cabeça dura. Desculpe a expressão. Eu ia falar cabeça de bagre, mas eu não queria ofender os bagres. Que os bagres não tem nada a ver. E a gente tem que tomar um cuidado hoje com os animaizinhos, né? Deus, Ele não tem obrigação nenhuma de encher o nosso bolso. Tem gente, irmãos, que são tão medíocres, que eles oram a Deus, pedindo a Deus a revelação do número da Mega Sena. Pastor, eu estou orando, se Deus me abençoar e eu ganhar na Mega Sena, você vai para o inferno com a Mega Sena toda. Porque Deus não vai jogar com você, meu irmão. Tem gente, né? Às vezes eu vejo jogadores de futebol jogando, né? E aquela briga, né? Gente orando e torcendo, o Senhor abençoa o meu time. Como se Deus tomasse partido de time. Aí tem aquela guerra, né? Você pega alguns jogadores, um joga no time A e outro joga no time B. Aí Deus dá alegria para um e entristece o outro. Deus não se mete nessas coisas, irmãos. Deus não é Deus de jogos. Deus é Deus de adoração. Deus é Deus de eternidade em eternidade. Deus é Deus que quer trabalhar a nossa vida para que quando a gente sair desta vida, nós possamos entrar na vida eterna, certo de que lá há um lugar em que Ele já preparou para nós. O que nós precisamos fazer? Essa questão de ganhar dinheiro, preciso ganhar dinheiro, o que eu preciso fazer? Eu preciso melhorar aquilo que eu faço. Eu preciso melhorar aquilo que eu faço. Melhorou, ganha dinheiro. Continuou do mesmo jeitinho que você fazia há algum tempo, vai ganhar do mesmo jeito que você ganhava lá atrás. Mas se você melhorar, você vai ganhar dinheiro. Melhorar a qualidade do nosso serviço, gente. Ganhar dinheiro, diga comigo, ganhar dinheiro é melhorar aquilo que eu faço. Então a vida, e nós vivemos hoje um tempo onde nós estamos sendo desafiados a fazer sempre o melhor. Mudar o nosso jeito de trabalhar, o nosso jeito de existir, o nosso jeito de fazer as coisas. Agora, qual é o grande problema? A gente sempre faz as mesmas coisas, ao final do mês a gente vai receber a mesma coisa. Mas quando você melhora a sua qualidade de trabalho, quando você melhora a mão de obra que você oferece, quando você melhora, quando você tem uma ótima organização nas coisas, quando você administra o dinheiro, e administra bem o dinheiro em que você recebe, cuidando do seu futuro, checando às vezes os investimentos que você vai, e por aí vai. Sabe aquela coisa de você se organizar, e vai se organizando, e vai se organizando, e quando você chega lá no futuro, você já está com a sua aposentadoria, tudo aqui muito bem. Agora, quando você administra mal, aí a culpa é de Deus. Trabalhou, nunca pagou. E nunca fez investimento nenhum, não pagou INSS, não fez nenhuma, sei lá, alguma coisa nessa área. Aí chega a certa idade, Deus. Aí Deus fala, e eu? Caramba, eu não tenho. Você fez um investimento errado, você não planejou, você não pensou, o futuro chegou, e agora, meu irmão? Que Deus te ajude. E vai continuar
Talvez, quem sabe, ter que pegar uma cestinha e vender cocada, e vender picolé, e vender... Lá. Posso ouvir um amém? Acho que eu vou parar. Você está assim muito... Mas essa mensagem não é para dar glória a Deus. Essa mensagem está falando do meu bolso. Essa mensagem... Fogo caiu. Então Paulo vai dizer aqui, gente, por causa disso, desses ensinamentos que muitos, esses ensinamentos de troca, de negociata, muitos se desviaram da fé e se transpassaram de dor. Agora, de onde veio essa ideia, né? E a gente vê, hoje a gente vive isso, porque, não sei se você já participou de alguma palestra desses camaradas que são coach, né? Que tem aqueles multinível, como é? Aquelas redes, como chama aquele negócio lá? É isso aí. Aí as pessoas ficam, e os caras ali, gente, eles usam a Bíblia. Eu já participei de alguns que eu quase, no meio da palestra, aceitei Jesus. Que o cara pregava para mim. Eles usam a Bíblia, nesse negócio os caras falam bem e tal, né? Aí os crentes, pastor, é de Deus, pastor, porque o cara falou de Deus. E você fica crente mesmo, você fica doido. Aí quando você sai, agora eu vou ganhar muito dinheiro. Aí você faz grandes investimentos, o cara vai enriquecendo e você vai ficando mais pobre. Agora, toda essa ideia que é usada aí no mercado financeiro, nesse mercado de autoajuda, é Bíblia. Toda filosofia, gente, todo pensamento humano, tudo que o homem, que a ciência, que as pessoas desenvolvem nesta terra, está fundamentado na Bíblia. Quando nós lemos o Antigo Testamento, em especial o livro da lei, quando você lê o Antigo Testamento, o livro da lei, você vai e você precisa entender que esses livros foram escritos para um povo. E um povo que não é você. Para quem foi escrito o Antigo Testamento? Para o povo judeu, para os hebreus. Eu não sou judeu, eu não sou hebreu. Então foram para eles que foram escritos. Nós não somos seguidores de Moisés. E quando nós lemos o Antigo Testamento, nós temos acesso a esses livros, a um povo que caminhou com Deus. E aquele povo experimentou grandes manifestações de Deus. E nós carregamos todos esses ensinamentos em nossa memória. E nós temos esses ensinamentos do Antigo Testamento como sombra, como princípios para o futuro. Porque tudo que está escrito no Antigo Testamento se cumpriu no Novo. Se cumpriu em Jesus Cristo. Por isso que novo tempo, novo testamento, a partir de agora é uma outra história. A partir de agora é a minha graça, e a minha graça basta para vocês. Eu vou ressignificar, disse Jesus, cada assunto, cada profecia, cada palavra pregada, ensinada no livro da lei. Eu vou ressignificar tudo isso na vida de vocês. Eu falei alguma coisa da semana passada sobre isso. E nós precisamos entender, gente, nós precisamos seguir os ensinamentos de Cristo, o Evangelho de Cristo. Nós precisamos aprender com Cristo. Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso objetivo, Ele deve ser a nossa meta sempre, porque Ele veio para morrer por mim e por você. Deus amou o mundo de tal maneira. E por Cristo Jesus, a graça,
a salvação, a eternidade chegou até nós. Consegue entender isso? Consegue entender isso? Diga um amém mais forte para mim enquanto eu bebo água. Então, quando nós lemos o Evangelho, nós encontramos em Jesus a lógica para a generosidade. Escute o que eu vou lhe dizer. Todas as vezes, escute isso, todas as vezes que usamos Deus apenas como um meio para conseguir alguma coisa, Ele deixou de ser suficiente para nós. Todas as vezes que buscamos Deus, que usamos Deus apenas como um meio para conseguir alguma coisa, Ele deixou de ser suficiente. E naquele momento, nós estamos rebaixando Deus ao nível de ídolo. Por quê? Porque nós estamos indo até Ele com um objetivo. Que objetivo? De conseguir algo. Eu preciso ir à igreja hoje. Qual o objetivo? Para ver se Deus me abençoe nessa área. Para ver se Deus faz algum negócio e me abençoa de alguma forma. Esse é o meu objetivo. E quando a gente alcança o nosso milagre, e quando a gente alcança aquilo que era objetivo, aquilo que nós alcançamos já é suficiente. Já viu porque existem pessoas que desaparecem da igreja? O cara, enquanto estava ruim, ele estava na igreja, orava, fazia campanha, Aí bastou Deus abrir uma portinha e ele ganhar dinheiro. Pastor, não dá mais. Aí não tem mais tempo para Deus, não consegue mais vir para a igreja. O cara, enquanto estava lá carregando uma doença, estava na igreja, o objetivo era ser curado, Foi curado, agora desaparece. Por quê? Alcançou a cura. Alcançou aquilo que era o objetivo. Isso demanda mamon. Isso demanda mamon. E logo a nossa adoração, o nosso culto com Deus está complicado. Esse é o problema de muitos. Por isso que Jesus diz muitos. Lembra dos 10 leprosos? Muitos. Mas foram poucos que voltaram. São poucos os que voltam para agradecer. Porque muitos buscam o Senhor apenas como o meio de alcançar alguma coisa. Aquilo que deveria ser fim, aquilo que deveria ser a suficiência, é só o meio. Gente, aqui está o grande segredo da nossa relação com Deus. Aqui está o segredo. Imagine agora Deus diante de você, se apresentando a você, tocando em você e dizendo para você: filho, filha, o que você precisa? E você, na sua adoração, e você na sua vida, diz assim: Deus, eu não preciso de nada, eu já tenho tudo. Tu és tudo que eu tenho, Tu és tudo que eu preciso.
Eu não preciso de nada, Senhor. Eu não estou aqui para fazer pedido algum. Eu estou aqui porque eu te amo verdadeiramente. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus, porque só o Senhor é digno do meu louvor e da minha adoração. Agora, quando vamos à presença de Deus e a gente fica nas nossas adorações, então, Senhor, se o Senhor abrir, se o Senhor me ajudar, se o Senhor pagar aquela conta, se o Senhor fizer aquilo por mim, aí Deus olha e diz assim: entendi. Não precisa nem continuar fazendo mais oração, já entendi. Já entendi o que eu sou para você. Eu sou apenas um meio para você adquirir, para você conquistar, para você conseguir aquilo que você quer. Gente, aqui está o grande problema e aqui está a frustração de muitas pessoas. Eu vou dizer novamente: Deus precisa ser em nós a suficiência. Deus precisa ser em nós a suficiência. Se for para Deus acordar você de madrugada e você ter que fazer algum tipo de campanha, sabe, que não seja apenas para fazer orações, para pedir coisas. Se é para fazer algum tipo de campanha, faça um tipo de campanha entregando a Ele a adoração, entregando a Ele a sua vida, entregando a Ele o seu louvor. Se é para fazer algum tipo de campanha, se apresente nas madrugadas dizendo a Ele: Deus, eis-me aqui. Deus, o que é que o Senhor quer comigo? Fala ao meu coração, porque eu quero ouvir a tua voz. Se o Senhor me despertou, o que o Senhor quer me mostrar? O que o Senhor quer me mostrar? O que o Senhor quer me revelar, Jesus? Eu estava dormindo, estava num sonho tão gostoso e de repente eu perdi o sono. Se apresente, eis-me aqui, Jesus. Fala que o teu servo. Mas não viva a sua vida fazendo campanha, perdendo horas de sono, para se apresentar diante de Deus apenas para pedir coisas, colocando Deus apenas como um meio para alcançar alguma coisa. Disse Jesus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vão acontecer, meu irmão. Se é para adorar, adore a este Deus, porque Ele é justo, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe das tribulações, Ele sabe das lutas, Ele sabe das perseguições, Ele sabe de tudo o que está acontecendo à sua volta, Ele sabe de coisas a seu respeito que ainda não chegou ao seu coração. Ele sabe todas as coisas e Ele pede a você apenas adoração. As demais coisas vão acontecer, Ele vai curar, Ele vai libertar, Ele vai abrir, Ele vai fazer alguma coisa, Ele vai fazer. Mas Ele te chama todos os dias para entregar a Ele o louvor perfeito. Salmo 16:2, disse o salmista: Tu és o meu Senhor, não tenho bem maior além de ti. Salmo 23:1, Davi diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse é o segredo. Então, queridos, todas as vezes que nós chegamos a Deus e achamos que há algo além dele, nós temos ou teremos problemas na nossa relação com Ele. Não existe nada além de Deus, absolutamente nada. Nada. Ele é Deus. Se Ele fizer hoje, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus.
Aconteça o que acontecer, aí na frente, Ele é Deus. Se não acontecer aquilo que eu quero que aconteça, Ele continuará sendo Deus. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Ele é Deus. Daí a razão da dor, daí a razão da ofensa, daí a razão da frustração de muitos. Daí a razão, esta loucura que a gente vive de pessoas correndo de um lado para o outro e não conseguem encontrar. Quem transforma Deus em um ídolo baixo, que é apenas um meio para alcançar alguma coisa. Quem transforma Deus em um ídolo baixo, ele pode transformar aquele ídolo em Deus. E todas as vezes que você transforma um ídolo em Deus, esse ídolo transformado em Deus se transforma num demônio. Um demônio que irá infernizar a sua vida para sempre. Um demônio que vai te perturbar. Um demônio que vai tirar a tua paz. Um demônio que vai tirar a tua segurança. A tua liberdade de ir e vir. Um demônio que vai fazer com que você se distancie de pessoas. Porque tem gente que quando a vida melhora, ele diz assim: deixa eu sair do meio desses pobretões. Deixa eu sair no meio dessa gentalha. Agora, eu sou lá da igreja tal. Agora eu sou blindado. Agora eu sou o Todo-Poderoso. Agora quando eu chego, as pessoas me aclamam. Chegou. Posso ouvir um amém? Irmãos, eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Aí Paulo vai dizer assim no versículo 9: aqueles que esqueceram do propósito real e querem a qualquer custo serem ricos, em algum momento cairão em tentação e laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas. Escute isso. Todas as vezes que o dinheiro tomar o lugar de Deus na sua vida, ele vai acabar com você. Eu vou repetir. Enquanto você dá um glória, eu tomo uma água. Todas as vezes que o dinheiro ocupar o seu coração, o lugar de Deus na sua vida, ele vai acabar com você. E em nome disso, casamentos são desfeitos. Em nome disso, famílias estão sendo destruídas. Em nome disso, irmãos, pessoas não conseguem mais se relacionar. Em nome disso, filhos estão abandonando seus pais. O Senhor não me dá uma condição melhor. Porque o pai da fulana, o pai do fulano tem dinheiro e paga para ele, e o senhor não consegue. Eu estou indo embora. Aí vai e casa com o zero à esquerda, e o zero à esquerda acaba com a vida dela. Ou vice-versa. Em nome do... eu quero ganhar com uma pessoa que tem muito dinheiro para eu ter uma vida tranquila. Em nome do dinheiro, irmãos, tem muita gente que entrou numa barca furada. Infelizmente, em nome de uma potencial força financeira, famílias foram, famílias estão sendo, e se eu, e se você, e se nós não atentarmos para esta verdade,
a minha família, a sua família pode ser a próxima. Isso é sério, gente. Isso é sério. Eu já disse aqui, algumas pessoas vão desistir de mim nessa minha caminhada, se eu continuar pregando o que eu estou pregando. Mas eu quero ir para o céu. Eu vou continuar pregando o Evangelho, eu vou continuar pregando as palavras de Jesus, eu vou continuar buscando neste livro as inspirações de Deus para ministrar sobre a vida daqueles que amam a Deus, daqueles que querem viver uma vida melhor, não só neste presente século, mas também no porvir. Eu estou pregando esta palavra. Eu falo isso com muito pesar, porque eu sinto a dor de algumas pessoas. Mas eu tenho que dizer isso. Eu tenho que dizer. Eu não posso, irmãos, eu quero ir para o céu. Eu vou repetir, eu quero ir para o céu. E eu quero que você vá para o céu. Nós estamos reunindo, nós estamos convidando, nós estamos trazendo pessoas para este ambiente, para que eles tenham um encontro com Jesus, para que eles sejam uma testemunha fiel e verdadeira de Jesus, e que nós diminuamos a cada dia, e que Jesus cresça, e que Jesus cresça, e que Jesus cresça. Antes da denominação, Jesus cresça. Antes da minha pessoa, Jesus cresça. Que diminua eu e que Ele cresça. Que as pessoas possam dizer, depois que eu encontrei Jesus. Escute, Deus não é obrigado a realizar tudo o que desejamos. Deus não é obrigado. E quem não entende isso, caminha frustrado, e quem não entende isso caminha angustiado, e quem não entende isso caminha em culpa, e quem não entende isso fica magoadinho com Deus. E quem não entende isso, a relação dele se estreita, e quem não entende isso, o culto dele se esfria, se é que existia culto. Por quê? Porque ele pensa que Deus está devendo muito para ele. E Paulo está dizendo aqui, muita gente se perdeu na fé por causa disso. E por causa disso, muitos problemas surgiram. Sabe, gente, nós precisamos entender esta verdade. Deus não tem nada a ver com as expectativas que criamos a respeito dele. Deus não tem nada a ver. Deus, Ele vela pela sua palavra. Deus não tem nada a ver com os meus pensamentos, com o que eu falo, com o que eu digo para as pessoas. Deus não tem nada a ver. Deus vela pela palavra dele. Deus não tem compromisso com religião, Deus não tem compromisso com homens, Deus não tem compromisso com nada. Deus tem compromisso com a sua palavra. Por isso não existe a igreja A, a igreja B, a igreja C. Por isso que não existe o pastor, o cantor, ou seja lá quem for. O que existe, existe um Deus, existe um Jesus que morreu por nós naquela cruz e que veio até nós ressignificar as coisas e fazendo novas todas elas para que nós tenhamos uma vida de paz. Eu sei que essas últimas mensagens que eu tenho trazido, eu sei que elas não são agradáveis de se ouvir, eu sei. Mas para mim essa é a verdade. Então Paulo, ele está dizendo aqui, muito maior do que isso.
Muito maior do que isso é você estar contente com aquilo que você tem. Comeu hoje? Almoçou? Jantou? Se não jantar, talvez, quem sabe, pela fé, alguém pode te convidar depois. Ou se Deus usar de bondade e misericórdia com a sua esposa, ela vai fazer alguma coisa para você comer antes de dormir. Mas você vai comer. Você vai ter a sua casa, você vai voltar para a sua casa, ter a sua caminha. Alguns na sua casa têm um ar-condicionado. Quem não tem um ar-condicionado, liga o ventilador. Quem não tem o ventilador, pede para a esposa ficar abanando. Porque você tem que acordar cedo. Faz alguma coisa, mas vai ter uma noite boa. Faz alguma coisa, mas seja feliz. Se alegra com aquilo que você tem. Mas muito mais do que isso, seja grato a Deus. Seja grato a Deus. Agradeça a Deus pelo dia. Agradeça a Deus pela sua família. Agradeça a Deus pelo seu trabalho. Agradeça a Deus pelo hoje, porque o amanhã vai chegar para você com uma novidade. E Deus é suficiente para fazer muito mais. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Isso é viver, isso é aprender a viver com Deus. Acordei, vou à geladeira, parece aqueles terrenos, aqueles loteamentos. Você abre água e luz. Beba um copo com água de manhã e agradeça a Deus pela água. E vai para o trabalho. Loteamento foi boa, né? Alguém disse, pastor, está assim lá em casa. Mas olha o que Paulo está dizendo. Olha o que Paulo está dizendo. Deus é suficiente. Eu falo e prego o que eu vivo, o que eu vivi, o que eu passei, o que eu enfrentei. Eu prego com muita tranquilidade a respeito disso. Então Paulo diz aqui, ora, muito me alegrei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Não digo isto como por necessidade, porque eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei estar abatido, sei também ter abundância, pois em todas as coisas estou instruído nele, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto em ter abundância como padecer necessidade. Paulo está dizendo aqui, e eu garanto a vocês, posso todas as coisas em Cristo, porque somente Ele me fortalece. Aí ele vai continuar dizendo no versículo 14, do capítulo 4 de Filipenses, eu só tenho que agradecer, pois ele me fizeste bem em tornar-me parte da aflição dele. E aqui está o segredo dessa genuína prosperidade. E aqui está o segredo da genuína generosidade segundo a luz de Cristo. Por quê? Porque esse é o nosso relacionamento com Deus. E as palavras de Paulo aqui é: a nossa relação com Deus deve estar fundada em não criar nele expectativa de um retorno algum. Escute-me. Se é para se relacionar com Deus, se relacione sem nenhuma expectativa de retorno, como se Ele fosse devedor a você. Esse é o segredo de uma vida com Deus. E Paulo está dizendo, aprenda a seguir com Deus, aqui agora, contente, feliz, celebrando em tudo. Se for numa fornalha, fique com Ele, celebre com Ele, agradeça a Ele. Se for numa cisterna, fica com Ele e agradeça. Se for numa cova de leões, esteja com Ele e agradeça. Se for no Getsemane, fique com Ele, agradeça. E se for no momento mais difícil da sua vida, e se você perceber que você está chegando nos seus minutos finais da sua existência aqui nesta terra,
terra, ainda assim, viva com Ele e agradeça a Ele pelo tempo em que você viveu, em que você existiu, em que você permaneceu aqui nesta terra. Sabe por quê? Porque Ele está abrindo uma porta para você. E esta porta é a porta da eternidade. E Ele está dizendo: vinde, bendito do meu Pai, porque você vai possuir agora por herança, porque você foi fiel até a morte. Para encerrar, o louvor pode subir. Para encerrar, gente, aí o versículo 17 ele diz: diga aos que querem estar ricos neste mundo, diga aos que querem estar ricos neste mundo, que não sejam altivos e que não ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas confie no Deus vivo, confie naquele que abundantemente nos dá todas as coisas. Confie naquele e desfrute com Ele as maravilhas que Ele lhe proporcionou. Paulo está dizendo: façam o bem e que vocês possam se enriquecer de boas obras, que vocês possam repartir com uma boa mente e que vocês sejam prontos a se comunicar com aqueles que têm necessidade. Aqui está o segredo. Ele não está dizendo que você não pode, Ele não está dizendo que você não mereça a prosperidade, que você não mereça ser rico, não. Mas Ele está te chamando, Ele está nos chamando a não matar, a não impedir o ciclo. E o ciclo de Deus é: receba, agradeça. Receba, ajude. O ciclo de Deus é: receba, estenda a mão. O ciclo de Deus é: receba e vai compartilhando. O ciclo de Deus é: receba e vai socorrendo alguém. O ciclo de Deus é: receba e agradeça e vai entregando com gratidão. Agradeça e seja generoso, generoso com as pessoas, para que este ciclo da minha bênção, da minha prosperidade, da minha bondade e da minha vontade não cesse na sua vida. Se coloque de pé. Eu quero neste momento convidar você a fechar os seus olhos. Aí onde você está com os seus olhos fechados, levante a sua voz em adoração e tribute ao Senhor neste momento um louvor. Tribute ao Senhor neste momento um glória, um aleluia. Não peça nada, apenas tribute a Ele com gratidão. Eu oro nesta noite para que você seja livre. Eu oro nesta noite para que esse espírito de mamon seja destruído na sua vida. Porque assim diz o Senhor: tem gente me ouvindo aqui que há anos, escute o que eu vou lhe dizer. Tem gente me ouvindo aqui que há anos você vem se desgastando. Há anos você está perdendo a sua saúde por conta de dívidas que você tem. Assim diz o Senhor, e por conta dessa situação e por conta dessa sua dívida, você já não consegue mais contribuir, você já não consegue mais dar uma oferta decente na casa de Deus. Há anos que você está preso nesta condição, nesta dívida, e por conta desta dívida você não consegue fazer nenhum gesto de generosidade que seja suficiente. Deus está falando com você. Deus está falando com você. Entrega o teu caminho ao Senhor. Deus está falando com você. Confia nele e Ele tudo fará. Deus está falando com você. Aquele que habita a sombra do Onipotente descansará nos dias mais difíceis, descansará nos dias mais pesados da vida. E a minha oração nesta noite é para que esse espírito de mamon te deixe. A minha oração nesta noite é para que esse espírito saia da sua mente, saia da sua casa, saia da sua família. A minha oração é que você seja livre. E que apenas Jesus Cristo, que apenas Deus seja suficiente por você.
e que a sua relação com Ele seja uma relação livre. Seja uma relação livre, seja uma relação livre, sem nenhum tipo de interesse. Por que você veio? Eu vim para adorar, eu vim para aprender, eu vim para buscar, eu vim para entregar, porque Ele é digno, 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 Ele é digno. Desfrute com a gratidão, desfrute sempre, sempre com a gratidão que você traz no seu coração.